O que eu vou te mostrar agora é um conceito fundamental, e se você ignorar esse assunto, as suas automações elas vão te frustrar muito mais do que te ajudar, e vão viver funcionando na hora errada. Isso eu te garanto. Embora eu esteja utilizando o aplicativo Tuya Smart Life, como esse é um conceito fundamental, todos os aplicativos disponíveis utilizam a mesma lógica. Então imagine o seu quarto preparado para você assistir aquela série. As luzes apagadas, temperatura ideal, aquele cheirinho de pipoca, faltando só dar o play. Pronto, isso é uma cena. Agora imagine que você quer que isso aconteça todas as vezes que você sentar na cama. Aí vira uma automação. As automações elas são compostas por 3 grupos de informações. O primeiro grupo é o grupo dos gatilhos. Sabe quando você deixa a tampa da privada aberta e a sua esposa quebra o pau em cima de você? Pronto, o gatilho aí foi você ter deixado a tampa da privada aberta. O segundo grupo é o grupo das condições. Eu sei que para esse caso algumas pessoas vão dizer que não tem condição para isso. Deixou a tampa aberta, o pau comeu. Mas não é verdade. Tem uma condição sim. E a condição nesse caso é você ter uma esposa, né? Porque se você não tiver, isso nunca vai acontecer. Mas se você tiver e você deixar a tampa aberta, eu te garanto que essa condição aí já foi atendida. Então, para esse exemplo, a condição que precisa ser satisfeita para que a sua esposa quebre o pau em cima de você depois que você deixar a tampa da privada aberta é você ter uma esposa, né? Então, acabamos de definir uma condição para que a consequência por ter deixado a tampa da privada aberta, de fato, aconteça. E por último, é o grupo das ações. Essas ações elas serão desencadeadas quando um gatilho acontecer e as condições foram satisfeitas. Nesse caso, o que vai acontecer é a sua esposa te colocar no cantinho do pensamento. Então, quando alguém te disser para criar uma cena de modo trabalho, por exemplo, ele está se referindo apenas às ações que precisam acontecer para que o seu ambiente se transforme em um ambiente de modo trabalho, sem levar em consideração os gatilhos e as condições. Mas, se você quiser que essa cena seja executada de forma automática, aí sim precisaremos criar uma automação, definindo o gatilho e as condições para que a cena seja reproduzida. Aqui na minha casa, o modo trabalho, por exemplo, acontece sempre que eu sento na cadeira. Eita lá ele. Na minha casa, essa cena modo trabalho é reproduzida sempre que eu sento na cadeira. Então, o gatilho é eu sentar na cadeira e, como condição, as luzes precisam estar apagadas. As condições elas não são obrigatórias para se criar uma automação, mas elas são extremamente necessárias se você quiser que ela funcione da forma correta. Senão, as suas cenas vão ser executadas sempre que o gatilho for identificado. Existe uma enorme diferença entre utilizar a mudança de estado de 2 dispositivos como um gatilho e utilizar o estado atual de um desses dispositivos como uma condição. Não é a mesma coisa e existe um abismo entre uma forma e outra. Veja essa automação que tem 2 gatilhos. Uma delas parece ser uma condição, né? Mas não é. Vamos ler a lógica dessa automação. Eu quero que a luz do chão do meu quarto ligue sempre que eu sair do banheiro, mas com a condição de todas as luzes do meu quarto estarem apagadas. Porque se já tiver alguma luz acesa, não preciso acender outra luz quando eu sair do banheiro. Eu só preciso dessa automação para que quando eu saia do banheiro, o quarto não esteja totalmente apagado. A forma como eu acredito que você faria essa automação seria colocar a mudança de status de todas as luzes no campo de gatilho para off. Dessa forma a automação ficaria: quando a luz do banheiro mudar para off e as demais luzes do meu quarto também mudarem para off, as ações serão desencadeadas. Parece funcionar em alguns momentos, né? E ela funciona. Mas na maioria dos casos, ela funciona no momento errado. Para satisfazer esses gatilhos, não precisa ser exatamente nessa ordem. Uma outra ordem também é verdadeira. Por exemplo, se a luz do meu banheiro tiver mudado para off, a luz do meu quarto estiver acesa, e quando eu estiver saindo do quarto, se eu desligar a luz do quarto, ele vai acender a luz do chão, porque ambos os gatilhos foram identificados. Tanto a luz do banheiro mudou para off, quanto a luz do quarto também mudou para off. E aí, ela aconteceu na hora errada, né? Porque não faz sentido nenhum essa luz acender quando eu estiver saindo do quarto. Afinal, essa luz ligou para iluminar o quê? Se não tem ninguém lá. Então, quando você define a mudança de status de mais de um dispositivo ali no campo gatilho, independente da ordem que isso aconteça, os gatilhos vão ser satisfeitos. E é por isso que as suas automações não funcionam. Porque aqui no campo de gatilho, o que importa para ele é a mudança de status de um dispositivo. E não o status em que o dispositivo se encontra no momento em que o primeiro gatilho é satisfeito. Deu para entender a diferença? Na teoria ela parece sutil, mas na prática ela é enorme. Então vamos ajustar essa automação para a forma correta, que é colocando o status das luzes do meu quarto como condição e não como um gatilho.
Tá vendo que existe uma enorme diferença no resultado das suas automações utilizando esses parâmetros da forma correta? Então, se você quiser dominar o aplicativo Tuya do início ao fim, vou deixar um link aqui na descrição para que você adquira o seu e-book. Nele eu te ensino passo a passo para que serve cada botão do aplicativo Tuya Smart Life. Ele vai te economizar muito tempo de estudo e muita dor de cabeça com automação que não funciona. Depois de fazer essas alterações na minha automação, agora ela só funciona no momento em que é para funcionar. Então, cuidado na hora de utilizar a mudança do status de um dispositivo como gatilho. Na maioria das vezes, você está usando ela da forma errada. E eu vou te dar um outro exemplo. Você comprou um sensorzinho de chuva, daqueles que já está pronto para uso, inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você ainda não comprou o seu, para que você seja notificado pela Alexa sempre que começar a chover e a janela estiver aberta. Se você configurar essa automação utilizando o estado da janela como um gatilho, a princípio pode até funcionar e parecer que deu certo, mas eu te digo com toda certeza, ela vai funcionar também nos momentos que não tem nada a ver. Imagine então que começou a chover e suas janelas estão fechadas. O primeiro gatilho dessa automação já foi satisfeito. Ela está esperando somente o segundo gatilho para executar as ações. Mas aí parou de chover e um tempo depois você foi lá e decidiu abrir a janela. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Começou a chover e a janela do quarto de Bill está aberta. A Alexa vai te avisar de que começou a chover e a janela está aberta. Mas ela já perdeu o time, porque já fez foi parar de chover. Então, se você configurar a mudança do status da janela como um gatilho, isso vai acontecer com frequência. Para que você tenha essa automação funcionando da forma correta, o status da janela ela precisa estar aí como condição e não como gatilho. Então, o que vai acontecer se você configurar ela certinha? Todas as vezes que começar a chover, a automação vai verificar o status da janela. Se a janela estiver aberta, ela avisa. Se a janela estiver fechada, ela pula a automação. Só volta a iniciar essa automação de novo quando chove de novo. E aí, quando chove de novo, ela verifica se o status da janela está aberto ou fechado. E se estiver fechada, ela pula a automação e assim vai. Ela só vai executar as ações, que é fazer com que a Alexa te notifique se quando começar a chover e ela for verificar o status da janela, a janela já tem que estar aberta. Se isso não tiver acontecido, bola para frente, segue o jogo. Essa é a forma correta de fazer essa automação, colocando o estado da janela como uma condição e não como gatilho. Mas vão haver automações em que realmente se faz necessário 2 gatilhos para que uma automação seja executada. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma automação para iniciar a limpeza com o robô aspirador quando eu e Dai saímos de casa, ou seja, somente após as 2 pessoas saírem de casa, essa automação começa. Então, se eu configurar essa automação utilizando como gatilho apenas a mudança de status do meu celular e colocar o status do celular dela como uma condição, quando eu sair de casa, a automação vai ser iniciada e ela vai verificar se o status do celular de Dai é off, ou seja, se ela saiu. Se ela não tiver saído, se ela estiver em casa, ele vai pular essa automação e só volta a ser considerada, a ser executada novamente quando eu sair de casa. E eu não quero que seja dessa forma, eu quero é que quando eu sair de casa, ela seja engatilhada e quando o Dai sair de casa, aí ela seja concluída, independente da ordem também, porque Dai pode sair primeiro e depois eu saio. Mas somente após os 2 celulares mudarem o status dele, de on para off, é que o robô deve começar a limpeza. Então, nesse caso específico, eu preciso de 2 gatilhos e não um gatilho e uma condição. E por fim, temos os operadores lógicos. Existem 2 operadores, o I e o OU. A lógica do operador I é a seguinte, você precisa que uma coisa e outra aconteçam para que a automação seja executada. Já na lógica do operador OU, você precisa que uma coisa aconteça ou a outra coisa. Qualquer uma das 2 coisas, se acontecer, vai estar valendo. Só que se você configurar os operadores em gatilhos, a leitura é uma. Se você colocar os operadores nas condições, a leitura é outra. Então vamos lá, vou te ajudar com isso. Se você configurar, por exemplo, o operador I no campo de gatilhos, você precisa que o status de um dispositivo e o status de outro dispositivo mudem para que a automação aconteça, independente da ordem e do tempo. Pode ser que um aconteça de 5 da manhã e o outro aconteça de 7 da noite. Mas quando as 2 coisas acontecerem, a automação vai ser executada. Se você configurar no campo de gatilho o operador OU, você precisa que o status de um dispositivo mude ou o status de outro dispositivo mude. Também independe da hora e da ordem, pode ser qualquer um dos 2. Isso no campo de gatilhos. Agora, se você for para o campo de condições, aí muda um pouquinho. Funciona assim. O operador I no campo de condições, você lê dessa forma. Se o status de um dispositivo
e o status de outro dispositivo forem ligados ou desligados, né? Ou seja, agora você não está mais verificando se o status do dispositivo mudou. Você está verificando se o status de um dispositivo e de outro são daquela forma. Então, no caso da automação das luzes do meu quarto, quando eu apago a luz do banheiro, eu preciso que todas as 3 luzes que tem no meu quarto estejam desligadas. Então ele verifica, a luz 1 está desligada? Sim. A luz 2 está desligada? Sim. A luz 3 está desligada? Sim. Aí ele executa a automação. Se, por exemplo, fosse assim, a luz 1 está desligada, a 2 está desligada e a 3 está ligada, aí ele pula a automação, ele não executa. Ele só volta a considerar a execução dessa automação novamente quando o gatilho é satisfeito, ou seja, eu desligo a luz do banheiro e aí ele checa novamente as 3 luzes. Se as 3 luzes estiverem apagadas, aí sim ele vai ligar a luz do chão. Se isso não tiver acontecido, ele pula a automação. E o operador, ou no campo de condições, ele verifica o status de um dispositivo, se é de um jeito que você quer, né? Ou o status de outro. Qualquer um desses 2 dispositivos que você configurou, se estiver no status que você predeterminou, ele vai executar a automação. Esse conceito que eu ensinei, ele funciona em qualquer aplicativo. Obviamente que uns aplicativos disponibilizam todas essas funções e outros não. Por exemplo, o caso da Tuya, além de disponibilizar múltiplos gatilhos, ele te permite configurar múltiplas ações e múltiplas condições. Isso tudo através de uma interface gráfica, que torna esse processo muito mais simples. E já no aplicativo da Alexa, coitada, ela só te permite configurar um único gatilho e múltiplas ações, mas ela não te permite configurar nenhuma condição, a não ser que seja condição de tempo, né, de horário e coisas. Mas a condição de verificar o status de um dispositivo, pode esquecer que não tem como fazer isso. Não tem nem como configurar o segundo gatilho, imagina uma condição. Já o aplicativo do Google segue na mesma linha da Alexa, é tão fraco quanto. Você só consegue configurar um único gatilho e múltiplas ações. Mas isso mudou com o Google Script, porque por ele você consegue sim configurar múltiplos gatilhos, múltiplas condições e múltiplas ações. Só que você vai precisar entender um pouquinho de lógica de programação, porque não é tão simples quanto configurar uma automação no aplicativo da Tuya, que a interface é toda gráfica, toda bonitinha. Você vai precisar entender um pouco de sintaxe de programação, porque as linhas têm que estar indentadas. Não é uma coisa tão simples, mas dá para fazer. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho o Google Home, tá aqui ele, e eu faço muitas automações com ele, principalmente as automações que requerem tempo. Ou seja, eu preciso que depois que o status de um dispositivo mude, ele conte o tempo que ficou ligado. Por exemplo, a automação do meu portão aberto, que eu utilizava o aplicativo da Tuya, mas eu usava vários dispositivos virtuais, era bem complexo. Eu já não uso mais, agora eu uso o Google Home. Porque quando a porta fica aberta, se ficar por mais de 5 minutos, o Google faz isso, né, o editor de scripts, ele liga um dispositivo virtual somente e vai disparar o aviso na Alexa. Eu reduzi tipo de 10 automações para uma, ficou muito mais simples, mas requer um pouco mais de conhecimento. Então é isso.